Então, eu convido gentilmente o professor Aldo Casas a se sentar aqui na mesa para palestrar conosco. Dito isso, eu vou apresentar o professor. O Aldo Casas é atualmente diretor da revista Herramienta, é antropólogo, autor de diversas obras. A sua última publicação é Karl Marx, Nuestro Compañero, una invitación a conocer su vida e seus combates, publicado pela Herramienta Editoras. É uma revista argentina, muitíssimo interessante. Ela está aqui, vocês podem adquiri-la. E passo agora a palavra ao professor Aldo Casas. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigado aos organizadores do evento pela invitação e a vocês por compartilhar umas reflexões. Peço desculpa, eu não falo português, vou falar devagar para tratar de me fazer entender. Eu vou fazer algumas reflexões sobre a Revolução Russa como revolução mundial, o caráter internacional daquele processo revolucionário. Num segundo lugar, algumas reflexões, porque aqueles acontecimentos são ainda inspiradores, mas não são lições a repetir. Nós deveremos repensar o horizonte emancipatório nas condições do mundo atual e especificamente da nossa América. Como eu disse, a revolução que começou no 1917 na Rússia não foi somente uma revolução russa. Foi, desde o começo, uma revolução concebida e desenvolvida inicialmente como uma revolução internacional. No projeto que Lenin sintetizou nas teses de abril, ao começo do processo na Rússia, esse projeto obedecia mais que a razões doutrinárias, a uma avaliação das relações de força e a propósito de eficácia na ação revolucionária e uma vontade, uma decisão dos dirigentes daquele setor da social-democracia russa de levar o processo até o final. Para o Lenin, a especificidade do processo revolucionário estava determinada, em primeiro lugar, pela expressão que tinha a Aliança Operário-Camponesa desde o começo do processo revolucionário, em fevereiro de 1917, com a conformação dos sovietes, o protagonismo decidido das massas populares, que, na sua concepção, justificava a perspectiva de terminar com o governo de colaboração com a burguesia. Mas também, no análise de Lenin, a revolução que começava na Rússia tinha que ser vista como o início de um processo revolucionário de caráter mundial. Ele dizia que a Rússia era o eslavão, o elo débil do capitalismo imperialista e que, portanto, esse processo revolucionário internacional contra o capitalismo imperialista, indicava que ainda na atrasada Rússia, a revolução tinha desde o começo um caráter anticapitalista. E era parte da revolução socialista à escala mundial.
Rosa Luxemburgo, ainda, em geral, muito crítica e com bastantes diferenças com o Lenin em particular, reconheceu claramente este caráter internacional da Revolução Russa e o mérito dos dirigentes bolcheviques de posar a questão nesses términos. Na cárcel, no ano 1918, Rosa Luxemburgo destacou que o mérito imenso dos dirigentes bolcheviques era colocar na prática a realização do socialismo, da revolução socialista. Precisou que os russos, o mérito era colocar o problema, mas que seguramente não podia resolver-se só na Rússia essa tarefa. Agora bem, outro aspecto da questão é quais foram as razões de que esse processo revolucionário começado na Rússia tivesse a repercussão, o acolhimento que tuvo nos mais diversos cantos do mundo. Eu creio que alguns rasgos concretos do processo revolucionário explicam essa situação. A Revolução Russa não foi somente, como a vezes se crê, a tomada do poder pelos bolcheviques no mês de outubro. A Revolução Russa começou com a insurreição de fevereiro. É um processo conjunto, não é correto pensá-la, penso eu, como duas revoluções diversas, distintas, separadas. É um processo revolucionário que tem momentos específicos, muito importantes, mas que são momentos. Fevereiro foi uma primeira insurreição, tirou abaixo a autarquia, o zarismo. Em fevereiro foi uma insurreição também mais preparada, cuidadosamente preparada, que terminou com o governo provisional, instaurou o governo operário campesino, mas não são duas revoluções diversas, de diversa natureza. Na realidade, a Revolução de Fevereiro, desde o começo, começou a ser também uma revolução social em curso, porque seu caráter foi a irrupção imediata das massas operárias e camponesas na vida política, mas uma intervenção protagônica, onde eles mesmos começaram a tomar a tarefa de modificar as suas condições de vida e, no processo de luta, forjar a vontade de mudar o mundo e mudar a sua vida, sem atar-se aos cânones doutrinários enfrentados dos diversos socialismos na Rússia. Muitos autores creem exaltar a importância da Revolução Russa, dizendo que foi a primeira revolução operária vitoriosa. É certo, mas mais importante ainda que isso é que foi muito mais que uma revolução operária. Foi uma revolução caracterizada por uma irrupção das massas populares, dos sectores plebeios em geral, de uma magnitude superior ainda a que foi da Revolução Francesa. Na realidade, não foi somente uma revolução operária, foi uma revolução operária, certamente, sobretudo dos operários de Petrogrado, Moscou, o Cáucaso, os Urales, uma classe obrera muito reduzida numericamente,
mas muito jovem, explosiva, muito combativa, sem o conservadorismo de velhos aparelhos sindicais ou políticos, mas foi também, desde o começo, a revolução protagonizada pelos soldados, na sua imensa maioria camponeses, e pelos mesmos camponeses dos cantos mais lejanos do Império Zarista. Uma participação imediata de setores mais diversos da população. A Revolução, no 1917, começa com as manifestações das mulheres que possivelmente nunca tivessem lido a Iskra. Iskra era o jornal da social-democracia russa, que dizia, da Iskra encenderá a pradeira. Não? E as mulheres, efetivamente, encenderam a pradeira da Revolução. E foi ainda, foi uma revolução operária, foi uma revolução camponesa, muito, muito radical, desde o começo. Os camponeses não esperaram os decretos sobre a terra promulgados pelo governo soviético ao fim de 1917. Começaram a tomar as terras da nobreza no mesmo curso do ano 1917. E foi ainda a revolução das nacionalidades e dos povos oprimidos do Império Zarista. O Império era uma cárcel de povos, era a expressão que se utilizava, e também desde o começo a revolução foi uma revolução pela autonomia dessas nações. Esse é o verdadeiro caráter e a verdadeira radicalidade da Revolução Soviética. E eu estimo que foi precisamente por esse caráter que tuvo um reconhecimento imenso nos mais diversos lugares do mundo, não somente na Europa, onde havia elementos comuns com as tradições anteriores, o recordo da comuna, as experiências do movimento operário nos países capitalistas mais avançados, mas a Revolução Russa teve uma repercussão imediata. Por exemplo, na Argentina foi descomunal a repercussão, no Uruguai também, que creio que ainda que também foi assim em Brasil, tuvo repercussão em Ásia, enfim, em realidade, porque talvez a importância da Revolução Russa, a visibilidade que ganhou, deixa em um segundo lugar que, na realidade, esse processo foi um eslabão de um processo revolucionário que havia começado ainda antes, invisibilizado um pouco pelas concepções europeístas, mas previamente a Revolução Russa foi a Revolução Mexicana, uma revolução colossal dos camponeses. Em 1911 tinha começado a Revolução Chinesa, um curso prolongado. Nesse contexto, que era a expressão de um começo de crise do capitalismo à escala mundial, a Revolução Russa, com estas características de ser uma revolução plebeja, profundamente plebeja, com uma participação imensa das massas populares, dos setores mais submergidos da população, foi reconhecida pelas massas oprimidas do mundo como uma ação que os convocava a eles mesmos. Os bolcheviques, o mérito dos bolcheviques foi compreender este caráter composto do processo revolucionário e sintetizá-lo em algumas perspectivas políticas, em algumas tarefas, em algumas consignas ainda, palavras de ordem, pampas, trabalho e terra, todo o poder aos sovietes, mas também agregavam com muita força desde o começo Revolução Socialista Mundial. Esse foi o perfil do processo revolucionário. Por essa razão, para os
para os dirigentes bolcheviques, fazer a revolução na Rússia era também fazer uma nova internacional, desde o começo. Mas eu considero interessante sublinhar um aspecto. Essa nova internacional que eles consideravam necessário tinha na sua concepção uma característica original. Era uma organização pensada para intervenir nesse processo revolucionário que estava a começar no mundo inteiro. E convocavam para essa organização a todas as organizações operárias e populares revolucionárias do mundo, e com independência dos aspectos mais doutrinários. É significativo que a carta de invitação para a constituição da Internacional se dirigisse especificamente a la CNT anarquista en España, a los Job Stewart, comités de fábrica que habían surgido en la Gran Bretaña, o International World Workers, que era una organización operaria muy fuerte y dinámica de Norteamérica, dos Estados Unidos de Norteamérica, de tinte anarquista, o aos socialistas revolucionarios na Francia, aos sectores internacionalistas do socialismo en general, que no habían ficado comprometidos con a guerra interimperialista. Es importante sublinhar este aspecto de que foi convocada como una organización cuyo propósito era reunir ao conjunto das organizações revolucionárias. É importante sublinhar porque não foi o que depois pudo concretar-se. De facto, o primeiro congresso da Terceira Internacional só pudo realizar-se no ano 1919, foi muito reduzida porque o bloqueio imperialista impediu a chegada da maioria dos delegados. O verdadeiro primeiro congresso foi o segundo congresso da Terceira Internacional, um ano e pico depois, 1920, e já nesse momento a Internacional não perdeu esse caráter de convocatória de todas as organizações operárias revolucionárias e passou a conformar-se como uma internacional dos novos partidos comunistas que surgiam. Inclusive, houve uma mudança na concepção com que os dirigentes bolcheviques convocaban a organización, lo que se reflejó en que en lugar de invitar con apertura a incorporación dos anarquistas, dos sindicalistas revolucionarios, etc., fizeram 21 condições de admissão à Internacional Comunista que eram muito estreitas, muito sectárias, a meu juízo, e após agregaram normas de organização dos partidos comunistas em todo o mundo, que o mesmo Lenin reflexionou a posteriori, dizendo são demasiado russas essas normas de organização, nós as entendemos, mas no resto do mundo ninguém vai compreender o que nós fizemos e que invitamos a fazer. Bom, esta distância entre a magnitude, o objetivo inicial e as características que tuvo a realização concreta da Terceira Internacional é uma ilustração de um problema mais geral. Os propósitos iniciais do primeiro governo soviético tiveram um desenvolvimento muito acidentado imediatamente após a tomada do poder. A crise
geral da Rússia era muito maior da que podiam suspeitar os mesmos dirigentes do processo revolucionário. Encontraram um país arrasado, sem instituições, o Partido Revolucionário convertido de um dia para o outro no partido do governo, se encontrou desbordado por tarefas que não sabia realizar. Imediatamente, casi, se reanudou a guerra. A Alemanha rompeu o armistício. Os bolcheviques tomaram o poder e cumpriram todas suas promessas. Primeiro decreto sobre a paz, chamar al fin de la guerra, llamar a que todos los pueblos de Europa se levantasen contra seus gobiernos para asignar una paz justa y democrática, sin anexões, y os rusos suspendieron las hostilidades no frente. Mas a Alemanha, os gobiernos da Entente no aceptaron ninguna negociación. En ese momento Norteamérica había entrado ya en la guerra y ellos estaban seguros de ganarle a los alemanes y al Imperio Austrohúngaro, así que ellos dijeron, no, la guerra continúa para nós. Alemania asignó o armisticio por algunos meses, mas eles tinham muito temor da extensão da revolução na Alemanha mesma, cosa que efectivamente ocurrió, y ya en febrero, a fin de febrero de 1918, iniciaron una ofensiva militar muy fuerte que desarticuló completamente el ejército soviético. La Unión Soviética, a Rusia, fue obligada a asignar un tratado de paz terrible, con pérdida de territorios, pérdida de gran parte de la industria, etcétera, etcétera. Bueno, inmediatamente se comienza un proceso de guerra civil, mas que não foi só de guerra civil, foi de guerra civil e intervenção dos exércitos e de 14 países, um severo bloqueio a Rússia, etc. Nessa situação muito mais grave da prevista, os bolcheviques no poder, a meu critério, cometeram grosseros erros. A concepção inicial de um poder soviético foi deixada de lado e passou a teorizar-se a necessidade de uma ditadura do proletariado, entendida como ditadura do partido, em nome do proletariado. Isso tive reflexo também no carácter da mesma Terceira Internacional, nas relações dos dirigentes soviéticos com os restos do movimento revolucionário no mundo. Houve uma possivelmente inevitável tentação a suplantar os objetivos e o perfil libertário dos primeiros convocatórias do poder soviético, que foram camponeses, tomem as terras vocês e façam o que considerem necessário. Operários, tomem conta das fábricas, tomem controle operário, etc. Esse processo, já nos fins de 1918, foi reemplazado por uma campanha insistente e sistemática. Necessitamos disciplina, necessitamos ordem, necessitamos organizar. Possivelmente havia monte de situações objetivas que obrigavam a isso, mas o erro foi fazer da necessidade de virtude e pensar que o socialismo, o caminho ao socialismo era esse, e houve uma deriva estadocêntrica, uma deriva que restabeleceu o critério da direção unipersonal nas fábricas, etc, etc. Bom, não quero insistir demasiado nisso, mas só dizer que estas limitações do processo que conduziram mais ou menos rapidamente a uma paradoxa. A guerra civil termina no ano 1920, 1921,
com uma vitória militar completa, mas no terreno político e social começa uma crise que o mesmo Lenin definiu como a crise geral da revolução, não? Com acontecimentos trágicos como a repressão de Kronstadt, etc. Bom, incerteza do rumo a seguir, etc. Mas estes erros, eu não... eu estimo e quero sublinhar que a força inspiradora da Revolução Russa, que apenas pudo se entrever e não chegou a se desenvolver, estava presente na convocatória derrubada da ordem burguesa em todo o mundo, e nesse sentido eu penso que é necessário pensar a revolução com seus limites e com sua derrota final, não como um fracasso histórico em termos absolutos, sino mais bem como ainda não, uma antecipação do que pode e merece ser, não? De fato, hoje é evidente que aquele Estado operário que supostamente marcharia para seu gradual desaparecimento avançou rapidamente num sentido contrário para convertir-se em um novo Leviatã. A URSS convirtió-se en un Estado burocrático que, con la consigna de construir un socialismo en un solo país, esmagó toda tentativa de organización político-sindical con sinais de autonomía, rebaixou a planificação a grosseiro instrumento de modernização e desenvolvimento, e nas antípodas de um genuíno processo de socialização, pretendió competir com os estados capitalistas, produzindo as mesmas coisas, do mesmo modo e com menos eficácia. O resultante foi o fracasso final. A classe capitalista foi expropriada, o capital foi estatizado, mas se recriaram formas de exploração, fetichismo e alienação do trabalho imposta pelo punho de ferro de uma burocracia convertida em imprevista personificação do capital. A Rússia conseguiu se industrializar e se converter em potência atômica, mas teve uma vantagem momentânea na corrida espacial e chegou a proclamar que o socialismo realmente existente estava em vias de superar o capitalismo e marchava já ao comunismo. Eu comecei a militar no ano 1961 e recuerdo o entusiasmo com que eu vendia os discursos de Khrushchev anunciando que em 5, 10 anos se superava, a União Soviética iba a superar os Estados Unidos e em 20 anos começava o comunismo. Bom, o miragem durou pouco, mas eu creio que é hora de que terminemos de processar o luto e processar o luto acerca e a reflexão crítica sobre aquele socialismo que não foi, para estar em condições de reinventar a revolução e o socialismo que pode e merece ser. Porque a revolução só pode ser concebida após esta experiência como um processo prolongado no tempo de transformações políticas, sociais e civilizatórias, ratificando a perspectiva de uma revolução total, uma revolução em todos os aspectos da economia, da sociedade e da política, com vistas, como nas palavras de Marx, uma revolução total, porque a tarefa é construir uma nova sociedade.
en escala planetaria, ¿no? Mas neste processo, o elemento imprescindível em todo momento tem que ser a aposta na autoatividade das massas mesmas, o desenvolvimento de formas diversas de poder popular, novas formas de convivência e racionalidade social, tendentes a avançar hacia um novo metabolismo econômico-social baseado na autogestão social coordenada. Para esta perspectiva, nós temos que ser conscientes que com a derrubada da União Soviética, com a completa restauração do capitalismo em todo o antigo bloco socialista, o país capitalista mais dinâmico hoje é nada menos que a República Popular China, conduzida pelo Partido Comunista, mas evidentemente é país capitalista com grau de exploração brutal. Toda uma página histórica do movimento operário socialista mundial ficou atrás. O fracasso não é somente de tal ou qual aspecto doutrinário, foi uma derrota do movimento operário, do movimento revolucionário em geral, dos grandes sindicatos, a impotência do sindicalismo no mundo inteiro. Em Brasil é evidente também, em meu país também, para enfrentar a ofensiva do neoliberalismo, os ataques cada vez mais agressivos do grande capital são uma evidência de que as velhas formas organizativas e políticas dos trabalhadores e dos setores populares no mundo são incapazes de responder a esta situação. Não é só um problema de dirigentes bons ou dirigentes maus, penso eu, não? É preciso, então... Perfeito. Bueno, creo que para afrontar esta tarefa é preciso compreender de que os mesmos objetivos do socialismo devem ser pensados e construídos sobre a marcha. Talvez a última reflexão do Lenin foi uma enfática reconhecimento. Lenin, pouco antes de morir, dijo: todas as nossas ideias sobre o socialismo devem ser repensadas. E se eu creio que sim, que tem que ser repensadas. Em particular na nossa América, é preciso encarar um novo capítulo para recuperar um horizonte emancipatório, superar a vulgata sociológica ou obreirista que considera que o operario com mameluco é, por si mesmo, o paradigma da revolução. É preciso partir de uma correta e completa compreensão das expressões que hoje assume o antagonismo social na nossa América. E a perspectiva emancipatória só pode ser resultado de uma construção ativa com a participação de todas as classes e grupos subalternos que enfrentam a multivariada opressão e exploração do capital imperialista e dos capitalistas nacionais em cada uma de nossas nações. Somente assim, com o enriquecimento, naturalmente, é imprescindível a participação do movimento operário, reconstruir um movimento operário, mas hoje é imprescindível valorar a importância decisiva de novos movimentos. O movimento das mulheres na Argentina é um fato político e sociológico decisivo. Não há mobilizações mais importantes e mais sistemáticas nos últimos anos
na Argentina, que o movimento das mulheres que vai construindo-se, vai construindo um perfil político emancipatório mais complexo, etc. Na Argentina, por exemplo, que nós tínhamos a ideia de ser um país europeu, dicho que os argentinos somos descendentes dos barcos. Na Argentina, onde a populações dos povos originários da América é pequena, apesar de essa pequenez, hoje a luta das comunidades indígenas é um fator decisivo da luta política contra o extrativismo, por exemplo, porque são populações que foram corridas às margens, mas essas margens hoje são importantes porque têm matéria-prima que necessitam as grandes indústrias mineiras no país. E há uma confrontação, possivelmente hoje a mais aguda, das grandes corporações que querem quitar às comunidades indígenas as terras que tinham sido concedidas nos últimos anos, não? O caso mais emblemático dos mapuches, no sul da Argentina, em correspondência com uma situação similar no Chile. Também há um choque violento entre o Estado chileno e a grande burguesia nacional e internacional com os mapuches do sul. Bom, só desenvolvimento. Na Argentina também, pensando para falar de o que mais ou menos conheço, o movimento operário deu lutas significativas, greves generais, manifestações muito expressivas, mas a característica é uma incapacidade de sostener essa movilização, porque as construções seguem controlando o ritmo do movimento, fazem uma demonstração de força, retrocedem e esperam, negociam de novo com o governo, etc. Em cambio, o movimento ambientalista, por exemplo, a luta contra as minerias, contra a indústria, contra o intento de desenvolvimento de novas centrais atômicas em diversos lugares do país, é uma luta constante, pequena ainda, e que começa a ter algumas vitórias significativas, logrando o fechamento de alguns grandes investimentos mineiros, o descarte de alguma construção de alguma central nuclear, etc. O objetivo tem que ser o desenvolvimento de uma subjetividade revolucionária enraizada e universalista, mas que não renuncia a construir essa perspectiva universal, reconhecendo e valorando as particularidades de cada um destes sectores em luta. A construção de uma vontade coletiva disposta a ir para além do capital, do produtivismo, do modelo civilizatório que nos han imposto, conduz a humanidade ao ecosuicídio, à barbárie, à guerra, tem que ser concebida como uma construção de força social e construção de subjetividade política e de um horizonte emancipatório que não pode ser concebido mais em termos de quantidades de empresas nacionalizadas, índices de produtividade, etc. É uma batalha pela construção de novos valores, novas formas de relacionamento entre as pessoas. Só sobre essa base é possível repensar, recuperar um horizonte revolucionário tendente à emancipação humana. Nesse sentido, poderemos refletir sobre a experiência dos bolcheviques na Rússia no 1917 como algo que não foi plenamente desarrollado, mas que pode e merece ser, se somos capazes de fazê-lo. Esse é o desafio. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Aldo Casas pela palestra, excelente. Passo agora para o debate.
E eu peço aqui nas perguntas que vocês digam o seu nome, se apresentem e façam a questão. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Eu sou Antônio Carlos Maziel, sou professor aqui da PUC. Professor, deixa eu não sei se está ligado. Não sei se Está ligado. Agora foi. Tá ligado. Estão me ouvindo? Então, sou professor aqui da PUC. Não, eu queria fazer duas questões para o professor. Primeiro é o seguinte, quando a gente faz o balanço da Revolução Russa, ou melhor, assim, quando a gente faz o balanço da Comuna de Paris, a gente fala o seguinte, a Comuna de Paris foi maravilhosa, foi a primeira grande experiência, tomada do poder, não é? Foi um momento importante na luta pela emancipação humana, ainda que tenha durado 3 meses. Quando a gente fala da União Soviética, assim, aquilo foi um horror, foi uma experiência derrotada, né? Já em 18 já não tinha mais nada. Eu acho que está faltando a gente ser mais racional para fazer essa análise da União Soviética. A União Soviética, não é verdade que em 18 acabou a mobilização revolucionária, no meu modo de entender. Quer dizer, se tem a Revolução em 17, tem uma guerra civil que destrói a estrutura econômica da sociedade. Então, aquela forma de comunismo de guerra leva à miséria, leva a canibalismo. Se é que você lembra, não é? O livro do Bebel, Cavalaria Vermelha. Então, obviamente, que diante de uma catástrofe, de uma guerra civil, de uma invasão estrangeira no território russo, não dava para você manter as mesmas formas de luta fundadas, vamos dizer, na organização coletiva, porque as massas ainda não têm a experiência de viver sem Estado. Também tem isso. Não é? Quer dizer, obviamente o Lenin, quando morre pensando nisso, escreve 2 textos, um chamado Imposto sobre Espécie, outro chamado ANEP, que são 2 textos importantes, quando ele faz o balanço, a autocrítica do processo, e dizendo, olha, nós vamos ter que repensar essa processualidade, até porque o Lenin também sabia que na Rússia era uma revolução de compasso de espera, se apostava na Revolução da Alemanha, que foi derrotada em 19. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte, olha, eu esperava que todo mundo sabia que a Rússia tinha problema. É verdade que a ideia do socialismo num só país era muito difícil, mas também não dava para os revolucionários falar o seguinte, tomamos o poder, a revolução não rolou na Europa, vamos entregar de volta o poder para a burguesia. Também não dava para fazer isso, né? Nem porque não dava para devolver para o czar, porque eles tinham sido tudo fuzilados. Agora, de qualquer problema, encerrando a minha fala, por mais problemas que tenha se encontrado na União Soviética, tanto internamente, onde você teve, apesar de eu achar também que teve burocratização, fusão de Estado com partido, né, desvirtuamento e tal, mas você teve, durante 70 anos, distribuição coletiva da mais-valia, teve moradia subsidiada, você teve educação, você teve cultura, as massas tinham acesso a ampla cultura, isso é impossível. A Revolução Russa bancou movimentos de emancipação nacional na África, bancou a Revolução Cubana, bancou a luta dos vietnamitas. Então, dizer que não serviu para nada, não é? É a gente ser pouco generoso com a história. É só isso. Obrigado. Bem, eu sou professora Regina Gadelha e diretora também na ProPuc, assim como Mazeu. Esqueci de falar, sou diretor. Somos diretores, também somos dirigentes. E eu queria somente complementar algo que o Mazeu colocou, porque eu acho importante, não é? Que nessa Rússia destruída pela guerra civil, não é? Houve um movimento que se alastra mundialmente. Aqui no Brasil, em 22, vai ser um dos últimos partidos comunistas a se formarem em 1922, ao contrário da Argentina. Quer dizer, graças ao movimento internacional, o comunismo pôde ressurgir aqui no Brasil depois de 1930, depois da Revolução de 30, né? E marcou essa história do país.
o racha, eu quero lembrar a vocês que ocorre depois da queda do Stalin, não é? Onde os partidários de Stalin fundaram o Partido Comunista do Brasil, não é? Perseverando o Partido Comunista Brasileiro até os dias atuais. Mas eu quero lembrar também, né, que não podemos esquecer, ao lado dessas conquistas todas, que hoje nós estamos diante, e aí eu queria ouvir sua opinião, de um novo proletariado. Esse proletariado que nos reporta o Lênin, né, e o comunismo, e o movimento comunista continua insistindo, a revolução do proletariado, e que abrange, inclusive, um proletariado mais amplo, de pessoas que vão ter educação, que vão ter tecnologias, que vão ter domínio dessas tecnologias. Hoje, vindo para cá, a Universidade de São Carlos está revolucionando também a nível dos carros e caminhões e tratores sem motoristas, não é? Hoje que se revela uma crise do movimento de trabalhadores intensamente, onde essas tecnologias estão jogando o homem do mercado de trabalho, né? Eu acho que o que ocorreu na União Soviética, e como o Mazil lembrou aqui, não é? Apenas em 92, e depois eles tiveram que recuar. Depois do desastre do liberalismo de Yeltsin, eles tiveram que recuar. O próprio Putin teve que recuar, não é? Dentro da União da Rússia, não é? Eu queria ver um pouco a sua opinião sobre esse novo proletariado, que não é o proletário chão de fábrica, quando a gente pensa o proletário que deixa de ser o chão de fábrica. E me parece que, não é, esse proletariado, que não é chão de fábrica, precisa ser novamente refletido em nossa América, devido a todas essas consequências do imperialismo, mais forte do que nunca, não é? Nós estamos agora, em todo o continente, sofrendo a derrota das forças sociais pelo imperialismo, né? Estamos novamente num movimento de retrocesso vitorioso contra as forças que tentam avançar dentro dessa sociedade. Então, eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre esses problemas que me parecem muito prementes. Ontem, por exemplo, eu ouvi, de manhã e à noite, palestras muito boas, não é? Mas que colocava a mulher anarquista, portanto, a mulher intelectualizada, de classe média intelectualizada, na frente de todas as mulheres, não é, que participaram do movimento do revolucionário na nossa América. Por exemplo, esquecendo Elisa Branco, que é a única mulher que recebeu o prêmio Lênin da Paz, né, em toda a América. Então, eu acho que algumas coisas não podem ser caladas. O movimento comunista aqui, não é, e as conquistas desse movimento comunista, que não podem ser caladas em toda a América Latina, porque, senão, esses anos todos de repressão, de prisões e de mortes fazem desvirtuar o que tem sido essas lutas dentro dos nossos países. A Argentina sabe bem disso. Mas alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Por favor. Bom dia. Bom dia. Eu sou professor, mas não sou professor dessa casa, já fui. Eu sou da Unesp de Franca e sou do curso de Relações Internacionais. Bom, no meu mestrado... Desculpa, só seu nome. Augusto Zanetti. Obrigado, professor. Eu já dei aula aqui na PUC, mas algum tempo atrás, no curso de Relações, de História e Geografia. A minha pergunta é a seguinte: eu estudei no meu mestrado, no meu master, né, a introdução do Taylorismo na Itália.
né, a partir de uma revista chamada L'Organizzazione Scientifica del Lavoro. Eu sou italiano, né, naturalizado brasileiro. A minha pergunta é no sentido do Taylorismo. Quer dizer, tem os escritos do Lenin, né, que aparecem no Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo, que é uma má tradução, e aparece, me parece, agora não me lembro ao certo, no Estado e a Revolução, né? E tem os escritos do Gramsci, Americanismo e Fordismo. Quer dizer, o que foi pensado diante da crise, né, diante da situação de invasão, de guerra civil, da situação das ferrovias, de vários setores, lembrando que, como o senhor disse, só havia operários em Moscou e São Petersburgo, Petrogrado, etc. No mais, nós tínhamos uma grande massa de camponeses, né, de campesinos, como se diz, que não são proprietários de terra e estavam começando a se transformar em trabalhadores do campo, que tem toda essa discussão da diferença entre as duas sociais-democracias, o menchevique e o bolchevique, questão quem iria realizar a revolução burguesa, como seria essa revolução burguesa, se pensava na Rússia, como se disse, o Império Russo, que abrangia até a Finlândia, a ideia de a cadeia mais frágil, né, que é a ideia de invasão da periferia em direção ao centro, se pensava numa revolução que continuaria, a questão do Taylorismo, quer dizer, o Taylorismo e já o Fordismo, né, depois, como foi pensado isso? Porque depois foi introduzido o Stakhanovismo, que não é nem Taylorismo, nem Fordismo. Quer dizer, a ideia das empresas, né, como elas foram digamos assim, geridas, administradas, nesse processo se pensou nos valores, nas normas, nos princípios, digamos, na linguagem do capitalismo. Porque se pensou, bom, as empresas precisam voltar a serem organizadas. E qual é a forma de organização? Se pensou na forma de organização dentro do princípio da organização científica do trabalho. Eu sei que depois, na década de 30, esses mesmos técnicos e empresários italianos, já na época do fascismo, vão para a União Soviética e veem o que está acontecendo lá nessa questão. Como vão para o Japão, essa revista fala sobre isso. Quer dizer, como resolver esse problema da antiga classe operária dentro do princípio do quê? De que há uma fragmentação, há uma alienação, e quando há autogestão, a gestão, como equacionar o problema na medida que o próprio capitalismo impede uma ideia de gestão dentro de princípios, sei lá, de cooperação, de organização articulada, organizada dos trabalhadores. Quer dizer, a ideia foi o Taylorismo. Hoje em dia, evidentemente, nós temos aí o toyotismo, nós temos a chamada reengenharia. Como pensar dentro dessa nova classe operária, onde tem as mulheres, onde existem a questão do meio ambiente, dentro do locus do trabalho, onde existem os homens da floresta, como pensar o trabalho que possa superar os valores, os princípios, as normas do sistema, da lógica capitalista. Por favor. Pode fazer a pergunta já. Bom, eu queria ver se o senhor pudesse fazer um pouquinho de Só seu nome antes, por favor. Eduardo. Se o senhor pudesse fazer um pouquinho de filosofia e dar uma olhadinha, né? O senhor fez um comentário sobre a relação entre necessidade e virtude, né? Esse é meu pedido, né?
Bom dia a todos. Eu sou Cláudio Santana, sou professor de Geografia da Rede Estadual de Ensino Público daqui de São Paulo. Estou aqui com o Maro, que também é professor lá da rede. Nós somos membros da Executiva Regional da APOESP, subsede Santo André. E também somos parte, né, do Centro Político Marxista para o Novo Começo, o qual a gente assim, acabou dando uma força para a vinda do Aldo Casas para o Brasil, e tanto é que ele vai participar de vários debates, né, nas principais universidades, e, portanto, a gente se orgulha muito de vê-lo aqui no Brasil, né, pessoalmente. A minha pergunta vai assim, no sentido de discutir esse momento atual, onde é necessário reconstruir a confiança dos ativistas, né, dos trabalhadores combativos que têm um mínimo de consciência, né, de luta. Também da necessidade, né, de entender esse momento atual da subjetividade, né, dos trabalhadores, né, com esses nuances, né, colocados pela professora, né, que trabalhador é esse no mundo atual. E também queria que o Aldo falasse um pouco sobre esses desafios, né, para a gente fazer uma transição, se é que não dá para fazer uma revolução de imediato, mas assim, pensar numa revolução em curso, em processo, diante da necessidade que nós temos hoje. Porque, em que pese que a gente tenha, mesmo que de fato, reconhecer os avanços, a vitória que foi a Revolução Russa de outubro de 17, e o internacionalismo propagado a partir dali, também é necessário que parte também do que a gente vive hoje está vinculado ao que se sucedeu após, né, a morte do Lenin, após os acontecimentos do stalinismo que ocorreu, né, predominantemente, de modo que, com o fim, com a derrocada dos Estados do Leste, os trabalhadores não defenderam e não avançou para a construção de algo mais avançado politicamente, né, do que foi a partir de 17, né? Muita gente disse, inclusive naquele contexto, assim, que o fim do stalinismo possibilitaria você avançar para algo maior e melhor, né, mais avançado politicamente. Infelizmente, isso não ocorreu, muito pelo contrário, né? Ao nosso ver, assim, a gente vive num aprofundamento, né, de uma crise, né, de alternativas socialistas. Então, eu gostaria que... São muitas questões, mas assim, eu gostaria que o Aldo tocasse um pouco nisto, né? Isso, o livro do Aldo Casas está ali à venda pela Herramienta. Olá, bom dia, obrigado, professor. Sou Rodolfo, da História. Eu gostaria que o professor Aldo comentasse um pouco dessa permanência que o senhor colocou das personificações do capital na União Soviética, né? Faleceu essa semana, para tristeza nossa aqui do seminário Mesaros, e esse filósofo húngaro é um dos únicos marxistas, com poucos, que vai tematizar sobre a reiteração do capital, a separação da classe trabalhadora dos meios de produção após Revolução Russa. E o senhor colocou isso, então gostaria de, como os colegas colocaram, qual a situação também da classe trabalhadora na União Soviética? Elas estavam apartadas do meio de produção, havia extração de mais-valia, de sobretrabalho, pela forma de um Estado, né? Gostaria que o professor colocasse também, porque agora no centenário há também muito tabu no interior das esquerdas de se tratar também essas questões delicadas, mas para a gente não tratar também as formações soviéticas como mitos, porque elas fracassaram redondamente, mas também seguem inspirando por aquilo que
que nos apontam, como o professor Aldo colocou. Então, eu gostaria que a situação da classe trabalhadora na União Soviética e, né, e como o senhor avalia essa situação de um suposto Estado operário, né, que nunca existiu para Marx, né, e que o próprio Lenin colocava também a necessidade do fenecimento. As mediações da guerra civil, as dificuldades da contra-revolução impõem também que nós analisemos isso não de maneira simplificada, mas o fato é que monstrengo é esse que se constituiu a ditadura soviética para a própria classe trabalhadora soviética. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, então eu passo a palavra ao professor Aldo Casas para que ele possa responder as questões levantadas aqui. Bom, só tentar acercar alguma opinião, mas não respostas. As respostas têm que ser construídas coletivamente. A primeira questão, se não foi claro, quero precisar agora, eu continuo a pensar na Revolução Russa com uma imensa admiração. A experiência da Comuna foi inspiradora, mas foi numa cidade e durou 3 meses. A experiência da União Soviética abriu um horizonte de interpretação da luta de classes no mundo que durou um século, não? Mas, ainda mais, à medida que eu sou mais crítico de muitos aspectos e resultados da experiência histórica que foi a Revolução, sou mais crítico e mais admirador, por exemplo, de Lenin em particular, não? Incluso en sus errores revela una capacidad política, una capacidad de pensamiento estratégico que sigue siendo descollante y superior a todos os restos dos colaboradores. Lo que yo, y evidentemente imposible hacer ninguna evaluação ou valoração ou balanço sério sem incorporar o contexto histórico, político e cultural do momento. Em primeiro lugar, a guerra mundial, primeiro, que já fez miles de mortos e destruiu a economia soviética, e após os anos de guerra civil, que foram piores ainda que os da Revolução da Guerra Mundial, se combinaram ainda mais com uma sequia descomunal no ano 1921. Efectivamente, a situação da miséria foi indescritível, não? É difícil pensar. Em particular, alguns aspectos que hoje é possível evaluar criticamente, não pode ser criticado sem esse contexto. Por exemplo, eu considero hoje que o terror, a glorificação do terror rojo e a Checa como instituição foram erros, mas erros impuestos tal vez por las circunstancias. O terror blanco foi prévio ao terror rojo e foi de uma brutalidade descomunal. No ano 1918 foi ahogada em sangue a Revolução Finlandesa e o custo em vida foi tremendo, ¿no? E os exércitos blancos praticavam sistematicamente o terror, ¿no? Agora, a questão então é, dicho esto, qual era o mérito mais grande do enfoque proposto por Lenin para a caracterização da Revolução Russa como revolução socialista? Ele dizia: a revolução na Rússia é socialista por el objetivo que tiene, es porque queremos ir hacia allá, y también porque a fuerza motriz de este proceso es la alianza operario-camponesa, enfrentando a burguesía, al capitalismo en un mundo y adoptando medidas
no capitalistas o anticapitalistas en Rusia misma. Apostando a que el desenvolvimiento del socialismo a velocidades y a profundidad de las medidas que podamos tomar en ese camino van a depender también do que pase en el resto del mundo. Lenin sistemáticamente decía, si no se desarrolla a revolución en el mundo, vamos a ser esmagados. Y con toda claridad, cuando fue visible que a revolución los ritmos no iban a ser los esperados y que Rusia ficaba isolada por un periodo difícil de determinar, él dijo, bueno, nuestra tarefa es aguantar el poder soviético como una ayuda para esa revolución que él consideraba que seguía potencialmente en curso, y no solo potencialmente, porque había efectivamente procesos revolucionarios. Ya poco después comenzó el proceso en China, etcétera. Bueno, entonces, ahora bien, la cuestión donde yo hago una distinción entre este empeño de conservar lo conquistado de Lenin, que era un político realista, no en el mal sentido de la palabra, era un realista en el sentido estratégico, de decir, bueno, sabemos que nos tenemos que preparar para una lucha larga y lo que conservamos, sabemos que es poquito, sabemos que es limitado, pero es lo máximo que conseguimos hasta ahora y tiene que servir para que cuando venga una nueva oleada del proceso revolucionario tengamos este punto de apoyo. En ese sentido, el pensamiento de Lenin fue siempre no pragmático, sino algebraico. Trotsky alguna vez se lo dijo medio como crítica, tal vez, ¿no es cierto? Dijo, bueno, el pensamiento cuando discutían si iba a ir a gobierno obrero y campesino o no, o si era la dictadura del proletariado, Trotsky dice, bueno, ahora pensamos lo mismo. En 1905 no pensábamos tanto porque Lenin no sabía cuál iba a ser el grado de relación entre el campesinado y la clase obrera, entonces un pensamiento algebraico. El mérito de Lenin era ese pensamiento algebraico, no estaba sujeto a una doctrina previa. Es decir, ¿cuánto avanzaremos contra el capitalismo en Rusia? ¿Cuánto avanzaremos en algún sentido del socialismo? Va a depender de lo que pase en el mundo y va a depender también de lo que pase en la lucha de clases o en el desarrollo de la Alianza Obrero-Campesina en Rusia misma. Ahora bien, y entonces yo hago una distinción clara entre lo que para mí era claramente esta perspectiva estratégica que en Lenin estuvo presente hasta su muerte, de lo que fue la readecuación de lo que se tenía en función de un proyecto que a mi juicio es distinto, que es decir, bueno, el objetivo es construir el socialismo en Rusia y entonces el movimiento comunista internacional, los restantes procesos son apoyados más o menos en función de que no entren en colisión con esa prioridad, ¿no? Yo en ese sentido establezco una distinción cualitativa entre el carácter que tuvo el gobierno soviético hasta el año 1923, 1924, a lo que cobró una forma definitiva después de la colectivización forzosa y la industrialización acelerada en los años 30. Para mí son dos cosas distintas, aunque estén relacionadas. Evidentemente están relacionadas y evidentemente a nivel mundial, sobre todo, la Unión Soviética fue siempre vista con esa mezcla de cosas, ¿no es cierto? Es cierto que el solo hecho de la existencia de la Unión Soviética implicó, más allá de las intenciones de sus dirigentes y de sus políticas, muchas veces claramente apuntadas a contener un proceso que podía ser desestabilizador de la geopolítica en los términos que lo concebían los dirigentes del Kremlin, la sola existencia de la Unión Soviética era un factor de contención del imperialismo a nivel mundial y fue efectivamente una retaguardia para los movimientos revolucionarios en algunos momentos, ¿no es cierto? Entonces, eso, pero a lo que yo quiero ir es, en Lenin era claro de que
el objetivo era una transformación continua en vista al socialismo. Lo que yo me cuestiono, o tengo hoy una visión crítica, que en función de ese objetivo algunas orientaciones fueron tremendamente contraproducentes. Y yo creo, tengo la impresión de que Lenin en el último momento tomó conciencia de que alguna de esas decisiones tenía ese carácter. Por ejemplo, el mérito tal vez estratégico más grande de Lenin como dirigente del proceso revolucionario en ese inmenso territorio que era el imperio de los zares, fue que desde el comienzo, desde que nace la vida política, dicen en Rusia hace falta una revolución para tirar abajo el zarismo. Esa revolución la burguesía no la va a hacer por diversas razones. Entonces, si queremos ser revolucionarios, y nosotros somos revolucionarios, tenemos que apostar al desarrollo de un movimiento operario. Más somos un país campesino, ese proceso revolucionario solamente puede ser conducido adelante si los operarios y los camponeses establecen una alianza estratégica. Y en función de esa alianza se irá definiendo la profundidad de las medidas contra el capitalismo, etc. Ese es el aspecto para mí. Incluso, tal vez una de las primeras intervenciones políticas de Lenin, cuando se funda la socialdemocracia en Alemania, fue señalar de que había que darle una importancia tremenda al estudio y la relación con las sectas religiosas en el campo, los camponeses en la Rusia, porque él lo consideraba una fuerza democrática contra el zarismo, que tenía una alianza estrecha con la Iglesia ortodoxa. Entonces, él estuvo siempre preocupado por ese problema. Sin embargo, la política que se aplica una vez que están en el poder, el comunismo de guerra, bueno, adoptó la forma de las requisas violentas, etc. Es posible que, yo insisto, es posible que no hubiera otra medida. Ahora, lo que uno que tiene la posibilidad de hacerlo con la distancia no puede dejar de reconocer es que las consecuencias fueron tremendas y que algunas de las orientaciones con las que se aplicó la política hacia el campo estaban equivocadas, fueron tremendamente contraproducentes. Por ejemplo, se lanzó la consigna de llevar la lucha de clases a la aldea, organizar a los campesinos pobres para terminar con la dirección, digamos así, político-económica de los campesinos ricos. Esa orientación fue completamente equivocada, porque los campesinos ricos eran muy pequeños. Los estudios, ahora hay un estudio, los anglosajones han estudiado mucho eso, no más del 4 o el 5% de las producciones agrícolas estaban. Lenin no tomó en cuenta, yo no me explico por qué, salvo al final de su vida, y yo creo que por eso los últimos textos de él, algunos de los cuales señaló el profesor Maceo, lo dicen casi literalmente. Lenin caracterizaba al campesinado de conjunto como pequeña burguesía, pequeños productores, etc. Eso tenía una parte verdad y una parte que no era verdad, porque no tomaba en cuenta de que cuando los campesinos ocupan masivamente las tierras, que la revolución dice tómanlas en usufructo, porque la tierra es nacionalizada y dice que le pongan en producción los campesinos, el grueso de la tierra que fue recuperada entró en su inmensa mayoría en un régimen muy especial que existía en Rusia, que era el régimen de la Ochina o el Mir, es decir, las tierras no eran propiedad privada de los campesinos y se reasignaban periódicamente por unidades familiares. La asamblea de los ancianos de cada una de las aldeas establecían las tierras disponibles y las asignaban a cada familia amplia, en función de la fuerza de trabajo disponible de cada una. Y cada 4 o 5 años, en función de que iba cambiando la realidad demográfica de la aldea, se redistribuían las tierras. Que además no eran lotes generales, sino franjas, para que cada familia tuviese una franja, una parte de tierras de las mejores, una parte de las más o menos y de las malas, ¿no es cierto? Era un criterio igualitario de defensa del campesinado. No era muy productiva, pero para los campesinos era una institución que les había servido en su momento para enfrentar. Y tenía
el valor tremendo de que hacía de que la tierra no fuese una mercancía. Es decir, la tierra no se podía vender y comprar, salvo que se rompiese con los usos y costumbres impuestos. Bueno, es decir, que no eran pequeños propietarios, los campesinos no eran campesinos dueños de su tierra, aunque no eran dueños de lo que producían, que no es lo mismo, porque eso sugiere claramente de que el objetivo de la producción campesina, de la mayoría del campesinado, no estaba animada por la esperanza de acumulación de capital. En ese sentido, los temores a que el campesinado fuese naturalmente una fuerza procapitalista estaban equivocados. Y además había una corriente de estudiosos y militantes de la cuestión campesina que lo señalaron con mucha claridad, que fue la escuela que dirigía un ingeniero agrónomo llamado Chayanov, que yo creo, mejor dicho, acabo de enterarme hace poco leyendo un artículo de Domenech, que se detiene con bastante atención en los estudios de Chayanov sobre cómo era el modo de producción que lo llamaba doméstico campesino. Según Domenech, cuando Lenin plantea la necesidad de reformular radicalmente la política hacia el campo, porque Lenin dice en 1922, a fin de 1922, son algunos de sus últimos artículos, que él dice, el socialismo en el campo ruso, yo llego a la conclusión que son cooperativistas civilizados, esa fue la expresión que él utilizó, en una formulación que estaba inspirada en Chayanov, y Chayanov advertía, y por eso era crítico de la política agraria que llevaban los bolcheviques, aunque él se consideraba parte del campo revolucionario, él consideraba de que no había ninguna posibilidad de modernizar el campo ruso si no era con la participación activa de los campesinos mismos y apoyándose en el elemento de colectivismo que subsistía allí, que era lo que había dicho Marx en sus artículos, su discusión con Vera Sassulis y con Plejano, 1870 y pico, etc. Porque Marx, que siempre había sido un obsesivo en contra del zarismo, etcétera, etcétera, sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, se puso a estudiar, aprendió ruso, se puso a estudiar para ver bien cómo era el problema de la tenencia de la tierra en Rusia y qué realidad y qué significaba políticamente y socialmente la subsistencia del Mir o la Uchina, esa forma tan peculiar, etcétera. Y las conclusiones que sacó Marx fueron claras, pueden ser equivocadas o no, pero Marx claramente dijo, aunque esté bajo ataque, esa forma tan sui generis de propiedad colectiva subsiste en Rusia. Y en la medida que subsista, como la historia no sigue en todos los momentos y en todos los lugares la misma línea de desarrollo, efectivamente tienen razón los populistas cuando dicen de que es posible de que Rusia sí se apoya en la Uchina y si tiene el auxilio de las revoluciones en el resto de Europa, pueda avanzar hacia una forma social superior sin pasar por la tragedia que es el capitalismo. Y específicamente llega a decir y modifica, en un prólogo, el último prólogo que escribe para el Manifiesto Comunista, dice que esa forma arcaica que era la comuna podía ser la fuente de regeneración social de Rusia. Entonces, bueno, y Chayanov demuestra exhaustivamente de que esa forma de producción agraria no solo no había desaparecido, sino que se había reforzado desde el comienzo de 1917, porque las tierras que van siendo ocupadas a la nobleza, antes incluso del decreto de la tierra, y mucho más después del decreto de la tierra, en su inmensa mayoría quedaron bajo ese régimen de explotación. Entonces, en ese contexto, en el que la abrumadora mayoría de la población campesina no eran kulaks, sino que eran campesinos medios, y había muy poquitos campesinos pobres, porque casi todos tenían tierra, la consigna de organizar a los campesinos pobres para ir contra los campesinos ricos fue sentida por el conjunto del campesinado, por la aldea, como una agresión de la ciudad, que encima le iba a sacar
obligado por las circunstancias, el excedente de la producción como una agresión contra el campesinado de conjunto. Y es un hecho que la Alianza Campesina sale de la guerra civil liquidada como alianza. Es decir, el último objetivo de Lenin era ver si lograba recomponer eso, y por eso dice, pero para eso tenemos que cambiar radicalmente nuestra política para el campo, porque no se puede hacer nada si no es con el acuerdo de los campesinos y que efectivamente implique mejorar su vida. En ese sentido, Lenin era mucho más claro, a mi juicio, que por ejemplo la posición que después tuvo la oposición de izquierda, Trotsky, sobre todo Prevachensky, ¿no es cierto?, que creían que la solución de todos los problemas pasaba por la industrialización rápida, etcétera. Y Lenin era mucho más cuidadoso. Resolvamos este problema y a la medida que vamos resolviendo este problema vemos si podemos ir resolviendo los otros. Ahora, no lo hicieron. El otro aspecto es que el conjunto de los dirigentes bolcheviques que habían roto con los criterios evolutivos de la socialdemocracia, sobre todo alemana. El maestro de todos ellos había sido Kautsky, lo dicen así muchas veces, rompen con los criterios evolutivos que predominaban en la Segunda Internacional, y dicen, bueno, no es verdad que haya leyes de acero, como decía Kautsky, que imponen que la revolución va a ser primero en Alemania, o en Francia, o en Inglaterra, y después, en algún momento, cuando se desarrolle el capitalismo, podrá llegar a la situación revolucionaria a Rusia, y ellos rompen con ese criterio. Ahora, la ruptura en algunos aspectos es mucho menos marcada. Y, por ejemplo, a mi juicio subsiste tanto en Lenin como en Trotsky la idea de que de alguna manera la socialización llega por el mero desarrollo de las fuerzas productivas, la gran industria, el incremento de la productividad, y que esa socialización alienada que produce el capitalismo en determinado momento, por la existencia del poder soviético, se transforma en socialización. Yo creo que esa perspectiva estaba equivocada, y es muy importante que hoy advertamos que es equivocada para no pretender construir el socialismo con esa perspectiva. Porque, y en eso retomo, lo ligo con otra pregunta, a mi juicio el que ha reflexionado sobre estas cuestiones con mayor profundidad y dejando abiertas muchas pistas es justamente István Meszaros, que desgraciadamente falleció el 1 de octubre, que escribió ese magnífico libro que tradució Boitempo, que es Paralelo du Capital, ¿no es cierto? Meszaros, que era discípulo de Lukács y que conservó muy buena relación con él hasta el final, una de las diferencias que tenía con Lukács era la valoración de la tecnología y del lugar del incremento de la productividad en el proceso de transición, porque Lukács sostenía un criterio que yo creo que era el que también tenían tanto Lenin como Trotsky, etcétera, que la tecnología es casi un instrumento neutro, que sirvió para aumentar la productividad en el capitalismo, sirve para eso, y el poder de los obreros y campesinos puede utilizar todo ese bagaje, ese legado, para ponerlo en función de sus propios objetivos. Y la cosa, Meszaros subraya con mucha fuerza, discutiendo con Lukács, en 1 o 2 capítulos, de que la cosa es mucho más compleja, porque el desarrollo de la productividad capitalista es el desarrollo de la productividad de valor, de plusvalía, de valor de cambio, que no es exactamente lo mismo. Entonces la productividad no es neutra. Y el desarrollo de las técnicas productivas y las tecnologías productivas, por ejemplo el taylorismo, pero todas en realidad, tienen un aspecto que es efectivamente aumentar la productividad del trabajo en términos de que se produzca más, que el trabajo humano rinda más, digamos así, pero tienen otra cara, que es mantener la subordinación cada vez mayor del trabajador al capital. Es decir, y ese aspecto tiene que ser apreciado de una manera concreta históricamente para poder superarlo. En Lenin es sistemática la confianza en que se podía incorporar sin mayores problemas el taylorismo. Lenin usaba frases para que le entendiera todo, y era uno de sus méritos. Dice, socialismo es
taylorismo y soviets, así como otra vez dijo, socialismo es electrificación de toda Rusia y soviet, ¿no? Y no es tan así, es más compleja la cosa. No advertir eso puede llevar a sacar conclusiones equivocadas, incluso de cosas de las que uno puede aprender mucho. Por ejemplo, la existencia del campo, del llamado campo socialista, demostró, y eso es un hecho que demostró durante un tiempo, que efectivamente las sociedades podían vivir y producir sin necesidad de que existiese una burguesía. Eso es un hecho descomunal que da un valor tremendo. Ahora, y se logró que países atrasados efectivamente se industrializaran, ¿no es cierto? Rusia, pero después eso se reprodujo en diversos lugares, y tal vez la presión más alta después fue China, ¿no es cierto? Ahora bien, si uno no aprecia correctamente eso, termina pensando que el socialismo es una manera de modernizar y de industrializar la sociedad. El socialismo es una cosa totalmente distinta, por lo menos para Marx, y yo creo que también para los bolcheviques inicialmente. El socialismo el objetivo es terminar con la alienación del trabajo, de hacer que los productores directos vuelvan a ser dueños de su actividad productiva, de los medios de producción, de sus condiciones de vida y de trabajo, ¿no es cierto? Ese es el objetivo socialista. Si uno reduce el socialismo a tener más industria, a tener más producción, etcétera, etcétera, el socialismo pasa a ser, como la frase que yo sé, pensar que es producir las mismas cosas del capitalismo, más o menos de la misma manera y con menos eficacia, porque la historia demostró que era así. Entonces, evidentemente no puede ser ese el camino. ¿Cuál es el camino? Hay que abrirlo, no está escrito. Por eso Marx fue tan cuidadoso y dejó tan poquitas pistas de cómo podía ser la transición. Y Mesaros, que es el que escribió ese inmenso libro, Más allá del capital, que justamente es, creo que su título más o menos sugiere que es la necesidad de una teoría de la transición, es muy cuidadoso, dice. Tendremos que ir paso a paso cambiando las mediaciones que introdujo el capitalismo y probando con otras. Para mí, por ejemplo, una experiencia que demuestra lo difícil que es eso y lo posible que es hacerlo es la experiencia que está en curso en Venezuela. En Venezuela hay un proceso que a mi juicio es un proceso revolucionario, es una afirmación polémica, pero bueno, yo pienso que las revoluciones no empiezan después que se toma el poder. Por eso digo que es importante apreciar las revoluciones como un proceso. En Venezuela tiene muchos problemas ese proceso, ¿no? La existencia de la burocracia, las vacilaciones, la inexistencia de una perspectiva internacional clara, etcétera, etcétera. Pero en el terreno específico, por ejemplo, todo un sector de la izquierda critica la revolución venezolana diciendo no nacionalizaron todo. Esa es una estupidez. Nacionalizaron el petróleo, que era lo más importante, el 90% de la renta, y además nacionalizaron muchas otras fábricas menores, pero no porque quisieran, sino porque la burguesía la cerraba, porque se iba, etc. El problema que hay que ver es que después el movimiento popular, los trabajadores, tuvieron muchas dificultades para asumir el control y mucho menos la gestión de esas otras empresas nacionalizadas. Cuesta mucho, porque Marx decía que la revolución era necesaria para resolver las mierdas del capitalismo, usaba esa frase también, esa palabra dura, pero también para que la clase obrera se sacara las mierdas que la misma clase obrera tenía. Es decir, la revolución es para cambiar la realidad y para que se cambie la misma clase trabajadora. Entonces, no es que la clase obrera es revolucionaria de por sí, puede ser revolucionaria, se hace revolucionaria en el curso de la lucha de clases, siempre y cuando la lucha de clases sea asumida en términos estratégicos, porque otra cosa que Marx decía a veces no se toma muy en cuenta, hay que pensar qué clase de lucha es la lucha de clases, ¿no es cierto? Por ejemplo, la lucha por mejores de salario, por disminuir la hora de trabajo, es lucha de clases, imprescindible, pero no lleva más allá del capital. Y Marx era muy claro en eso. Y Mesaros lo ha desarrollado magníficamente, porque la lucha contra el capital implica una lucha no solo contra la explotación y la magnitud de la explotación, sino que sobre todo es una lucha contra la dictadura aplastante de la ley del valor, contra
la relación social que impone el capital y que hace que la producción sea concebida en términos de valorización, de valorización del valor en una cadena cada vez más adelante de productividad que va aplastando cada vez más al trabajador, etc. Bueno, esa es la situación en la que estamos hoy. Nunca los problemas no solo del obrero que está trabajando en la fábrica, del conjunto de la sociedad está cada vez más sometida a esta dictadura opresiva de la ley del valor y los distintos fetichismos que la misma ha desarrollado, que se han incrementado a lo largo del siglo XX. Porque, por ejemplo, en gran parte del mundo es absolutamente insostenible la premisa de que los obreros no tienen nada que perder. Tienen cosas que perder porque hubo pequeñas reformas, pero esas pequeñas reformas atan más al obrero o al productor o a los sectores populares al capital. El hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, la abrumadora mayoría de los trabajadores están absolutamente endeudados, entonces el crédito pasó a ser un elemento más de explotación para mantener el consumo, pero también es una vía de obtención de ganancias para la burguesía. Entonces, eso hace a las dificultades de concebir, de la necesidad de repensar el proceso revolucionario y la transición al socialismo, y en ese sentido la experiencia de la Revolución Rusa nos tiene que indicar la magnitud de las dificultades con las que se tropiezan los proyectos emancipatorios, las dificultades que tienen algunas de las soluciones que se intentaron y la obligación de pensar y de construir en el curso mismo de la experiencia histórica otras. Entre otras cosas porque hoy se agrega un problema que no existía como problema, por lo menos con la magnitud que tiene hoy, que es la magnitud de los destrozos ambientales y ecológicos que ha generado el capitalismo, que nos enfrenta hoy con problemas, no mañana. Hay problemas que ya están creados y que lo que habrá que ver es si se pueden resolver o no. Algunos a lo mejor ya son casi irresolubles. Algunos efectos del cambio climático es muy difícil pensar cómo se puede. Pero lo que es claro es que si no se cambia el rumbo del paradigma civilizatorio que tenemos, la humanidad va a una verdadera catástrofe, en plazos que los estudiosos achican cada vez más, porque antes se llamaba 50 años, ahora hablan de 20 años, algunos hablan de 10. Bueno, en fin, entonces eso es la cuestión. Lo de la necesidad de virtud, sin entrar mucho en filosofía, lo que yo digo es que por ejemplo, es posible de que no hubiese más remedio, cuando comenzó la guerra civil, que pasara lo que se llamó comunismo de guerra, ¿no? Se estatizó absolutamente todo, se nacionalizó el comercio, se pasó a decir, bueno, lo fundamental es la contabilidad y el control de toda la actividad productiva, no hay nada más importante que eso, etcétera, etcétera. Eso puede ser necesidad, que no les quedaba otra. Lo que es un error es convertir eso en virtud y decir, como se dijo, y lo dijo nada menos que Lenin con toda su autoridad política, de que si se llevaba adelante un plan de electrificación locoide que se lanzó en ese momento, que era, se llamaba GeoPro, no me acuerdo qué nombre tenía, que preveía en un plazo de 4 o 5 años electrificar toda Rusia, la electrificación llevaba al comunismo. Bueno, eso es un disparate. Y es un disparate que dejó marcas profundas en todos nosotros, porque todos los que nos formamos con ese paradigma creíamos que efectivamente la industrialización era casi la clave de avanzar en un proyecto emancipatorio, y eso es evidente que no fue así. Entonces, eso es lo que digo, convertir la necesidad en virtud. Es decir, ese es el camino. Estuvimos obligados a hacerlo, es una cosa. Decir, estuvimos obligados a hacerlo, pero además lo hacemos porque es el camino que hay que tomar. Ahí una cosa que fue una medida obligada pasa a convertirse en un modelo que se propone para seguir. Y lo mismo pasó en un terreno que políticamente es tal vez más importante tener claridad con eso, con la relación entre el partido y el poder soviético. La Revolución Rusa se hace con el objetivo de
todo el poder a los soviets, fue la gran consigna, y de hecho se derroca al gobierno provisional y se reúne el Congreso de los Soviets y elige al primer gobierno no capitalista, ¿no es cierto? Para ponerle un nombre que fuera distinto al de los gobiernos capitalistas, en lugar de llamarlo gobierno ministro, llamado Consejo o Soviet de Comisarios del Pueblo, ¿no es cierto? Pero era claro de que era ese gobierno obrero y campesino era una resolución del Congreso de los Soviets, del segundo Congreso de los Soviets. A muy poco andar, y decididamente después de que comienza la guerra civil, eso se transforma, fruto de la realidad, tal vez por un lado, pero fruto también de que cambia la perspectiva de los dirigentes bolcheviques, que empiezan a pensar, bueno, sí, el poder soviético es el instrumento a través del cual se ejerce la dictadura del proletariado. Término o expresión un poco ambigua o abierta a múltiples interpretaciones, pero que en la acepción con la que la utilizó Marx a partir de la experiencia de la Comuna, no quería decir otra cosa que un poder fuerte, pero que debía rendir cuenta frente al colectivo del cual surgía, ¿no es cierto? Por eso Marx llamó a la Comuna de París dictadura, la primera expresión de dictadura del proletariado, y dijo, es la forma política al fin descubierta para avanzar en la emancipación. Bueno, y ese fue la forma con la que la utiliza también esa expresión Lenin en El Estado y la Revolución, que fue un libro que escribió mientras se transitaba de febrero a octubre. Pero una vez en el poder, los soviéticos se apartan rápidamente de esa orientación y llegan a decir, no hay otra forma de ejercer la dictadura del proletariado, sino es como dictadura del partido. Y eso es un desliz que deja de ser meramente un desliz semántico y se transforma en una tragedia política, porque eso cargó al partido con todas las tareas de la conducción del Estado y empezó a cavar una fosa entre el partido y los militantes del partido, incluso la base de los militantes del partido y el resto del movimiento obrero y campesino en Rusia. Por eso cuando se sale de la guerra civil, es decir, cuando había pasado lo peor, existía ya ese foso, porque en el curso de la guerra civil y llevado por el impulso de la pelea, etcétera, y por esa idea de que la dictadura del proletariado era la dictadura del partido, y que el que no estaba con la dictadura, con el partido, estaba en contra de la dictadura del proletariado, en contra del gobierno, en contra de la revolución, todos los que no fueran del Partido Comunista y quisieran organizarse, pasaban a ser enemigos de la revolución y eran tratados como tales. Entonces, en el curso de la guerra civil se derrotó a los blancos, pero además de derrotarse a los blancos, se liquidó los elementos de oposición que subsistían de sectores que eran opositores, pero que estaban identificados con el proyecto revolucionario. Se liquidó todo lo que quedaba del menchevismo internacionalista, que quiso quedarse, estaban en contra de octubre, pero se quedaron. Martov, el dirigente más importante de los mencheviques, que se quedó en Rusia después, y se quedó hasta 1920, mediados de 1920, hasta que Lenin, que seguía siendo su amigo personal, le dijo, andate a Alemania, yo te ayudo para que te instales allí, porque ya no puedo garantizarte la seguridad. Se liquidó a los anarquistas. Los anarquistas habían jugado un rol importante en la revolución rusa. No se suele, la mayoría no sabe que el organismo que toma el poder realmente, que fue el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado, estaba integrado por 16 cuadros, de los cuales 5 eran anarquistas, 5 eran socialistas revolucionarios de izquierda y 6 o 7 eran bolcheviques y tuvieron un rol importante. El piquete de guardas rojas que disuelve la Asamblea Constituyente en febrero de 1918 estaba dirigido por un marinero de Kronstadt anarquista. Entonces, pero los anarquistas a fin del año 1920 fueron masacrados en todos lados y desaparecieron. Es decir, no solo en Kronstadt, a Magno, en los Urales, etc. Entonces, los bolcheviques, y ahí viene cuando uno se equivoca y después no puede rectificar. Los bolcheviques, terminada la guerra civil,
existía la urgencia de corregir los errores que se habían tomado. Y ellos demoraron 1 año y medio mantuvieron la misma política, hasta 1921, en que estalla Kronstadt, pero no solo Kronstadt. Y los bolcheviques en ese periodo dicen, bueno, constatan que el poder soviético y el gobierno del Partido Comunista habían quedado suspendidos en el aire, ¿no es cierto? Se dan cuenta que están aislados, se dan cuenta que empieza a haber una oposición creciente. Después Lenin lo dice con toda claridad, después que termina Kronstadt dice, no nos engañemos, resolvimos, entre comillas, el problema de Kronstadt. Mas un verdadero problema no es Kronstadt, un verdadero problema es que hay una crisis geral da revolución y nos ficamos isolados. A mayoría da populación está contra nós. Y efectivamente, y entonces él dice, ficamos isolados. Y dan explicaciones equivocadas. Dice, a clase operaria desapareció durante la guerra civil o se desclasó. Verdad a media y mentira completa. La clase obrera disminuyó de 3 millones a 1 millón y pico. Más existía, había 1 millón y pico de obreros. El verdadero problema era que los operarios que continuaban a trabajar estaban en contra de los bolcheviques. Y cuando en el año 1921 comenzó a haber elecciones en los soviets, los bolcheviques perdían todas las elecciones y las ganaban los mencheviques y los socialistas revolucionarios. Y fue por eso se reprimió Kronstadt, que la consigna de Kronstadt era volver a los soviets más sin bolcheviques, sin comunistas, y bueno, eso demuestra de que esa idea de que la dictadura del proletariado o el poder soviético solo podía concebirse como gobierno del Partido Comunista estaba equivocado. Y ese es un error muy serio porque marcó a todo el movimiento revolucionario durante el siglo XX. Y no solo al movimiento revolucionario de raíz comunista. Todos los movimientos de liberación en el mundo tomaron ese modelo. El MPLA en Angola, el Frelimo en Mozambique, todos se construyeron con la idea de partido único. ¿De dónde nació esa idea? De la experiencia rusa. Y es evidente que nosotros no podemos retomar ese modelo, porque en primer lugar, porque la revolución solamente se hace si se construye una subjetividad colectiva que unifique en un proyecto emancipatorio al conjunto de los sectores oprimidos y sumergidos de la sociedad. Porque nosotros no queremos hacer por otra parte es una utopía reaccionaria, ¿no es cierto? Una sociedad de obreros. Nosotros queremos que desaparezca la opresión. El proyecto comunista es el proyecto de la emancipación humana y la universalidad de la clase obrera como clase revolucionaria se prueba en la práctica si es capaz de asociar ese proyecto a todos los sectores oprimidos y explotados de la sociedad. Hoy más que nunca, porque como marcaba bien la profesora, hay una mutación profunda en la clase que vive de su trabajo. La abrumadora mayoría, no es que haya desaparecido el trabajo o los trabajadores, eso es ridículo, hay más que nunca, pero las condiciones del trabajo sí han cambiado radicalmente. Hoy la abrumadora mayoría del trabajo en el mundo es trabajo precarizado, flexibilizado, más y más y más y más. Un colega brasileño, Ricardo Antunes, trabaja sistemáticamente sobre eso y él es muy claro en la caracterización que hace. Compartí con él un panel el fin de semana anterior en Rosario y Ricardo Antunes decía que la situación del mundo podría ser definida utilizando libremente una formulación utilizada por Florestan Fernández para Brasil en otras épocas. Él le dice, la situación mundial es de una contrarrevolución preventiva y generalizada. Preventiva porque no hay una amenaza inmediata revolucionaria hoy, pero sí hay una crisis del capitalismo como no tuvo nunca una profundidad de la crisis que comenzó en 2008, que no se cierra. Entonces hay una ofensiva brutal, de la cual desgraciadamente voces están dando algunos
actuando como conejillos de India, ¿no es cierto? La reforma laboral de Brasil es de una brutalidad descomunal y sirve de modelo. En Argentina, toda la gran burguesía, el capital, dice, hagamos como Brasil, hagamos como Brasil, hagamos como Brasil. Los franceses están tratando de copiar lo que hicieron acá. Entonces, efectivamente hay una ofensiva brutal, pongámosle el nombre que sea, del gran capital. Frente a esa ofensiva, no hay posibilidad de resistir con éxito si no pensamos que la lucha tiene que ser planteada en términos estratégicos, y eso implica luchar contra todos los aspectos en los que se asienta la opresión del gran capital, que incluye el patriarcalismo, que incluye la represión intensificada de los pueblos originarios en América Latina, etc. Por eso, Mariátegui, que fue tal vez el primer marxista original de América Latina, que decía que el socialismo en América Latina no podrá ser calco o copia, sino creación heroica, decía él, más que nunca es a tarefa de hoy, ¿no? No puede ser calco y copia, porque vivimos en una situación nueva y porque los sujetos que van a ser, si es que se hace, protagonistas de la revolución, son sujetos que tienen historias, tienen tradiciones y que se incorporan con esas historias, con esas tradiciones y con esas identidades a la construcción de una voluntad colectiva revolucionaria. Bueno, no contesté todas las preguntas, pero hasta acá me da. Lo demás habrá que resolverlo juntos. Muchas gracias por la atención y por tratar de entender a alguien que não fala a língua. Perfeito, professor. Eu agradeço muitíssimo pela fala. E o espanhol é muito próximo de nós, então é facílimo de entendê-lo. Agradeço principalmente aos companheiros aí de luta do Centro Político Marxista para um Novo Começo por terem nos ajudado a trazer o Aldo para que ele pudesse palestrar aqui conosco. Lembro também de agradecer a Boitempo, que tem estado conosco em todo o evento, vendendo aqui os livros e nos ajudando a trazer os professores internacionais. Lembrando que a nossa atividade hoje segue normalmente, temos uma apresentação no período da tarde, que é a mesa de esportes e o RSS, com o Flávio de Campos, José Paulo Florenzano e Sérgio Giglio, às 3 horas no auditório 333. Teremos à noite também, no auditório 333, a mesa Trotsky e a oposição ao stalinismo, com Alan Woods, Esteban Volkov, o neto do Trotsky, em videoconferência, e a Beatriz Abramides coordenando essa atividade. Agradeço muito a presença de todos. Tenham uma boa tarde.